Bom dia, espero que todos estejam bem. Estamos novamente aqui para mais um dia de aula. Hoje, terça-feira, dia 23 de agosto. Estamos dando continuidade, então, à nossa aula de orientação de estudo. Estivemos estudando na aula passada, sexta-feira, né? Sobre linha do tempo, falamos sobre infográficos, né? E então, até comentei, né? Deixei que vocês fizessem também uma linha do tempo de vocês. Cheguei até a mostrar aqui para vocês, né? Uma foto aqui, vou mostrar novamente, da linha do tempo. Aqui mostra desde o bebezinho, né? Até, podemos considerar na idade, no dia de hoje, né? Aí eu deixei à vontade de vocês, como sempre costumo fazer, né? Eu gosto sempre de deixar vocês fazerem à vontade, né? Do jeito que vocês acharem melhor para vocês. Então, nós falamos sobre a linha do tempo, que ela é conhecida, né? É uma língua inglesa, é muito utilizada nas redes sociais para organizar as postagens em ordens cronológicas em que os usuários publicam seus posts. Então, né, sempre há como posso dizer, uma tabela, né, digamos assim, uma tabela das ordens cronológicas, seja em qualquer coisa que você vá fazer, né, existe, a gente sempre fala, ai, porque em 1900 e tanto, depois em mil... Então, a gente sempre está falando assim, em números, em ordens, né, trazendo sempre, né, de tempo atrás até os dias de hoje. Então, sempre numa ordem cronológica. Aí, deixei lá para vocês, né? Para vocês fazerem a critério de vocês, do jeito que vocês acham que ficaria melhor para vocês mesmos. Então, e hoje a gente vai estar aqui apresentando uma linha de tempo referente à história do telefone fixo, tá? Eu vou ler um pouquinho uma história do telefone fixo e aí então a gente vai estar dando sequência, né, do telefone fixo e hoje em dia, né, quase nem se tem mais o telefone fixo na casa. Hoje em dia todo mundo tem o seu celular, ninguém anda sem o seu celular. Então a gente vai estar estudando um pouquinho sobre essa ordem cronológica dos telefones, tá bom? Então, aí nós poderemos verificar, né, fazendo perguntas relevantes, né, do tempo do telefone fixo, com o dia atuais, né, juntando os dois, a gente vai estar vendo a diferença, né, a sua semelhança, a sua diferença, né, e como a gente vai estar fazendo assim, fazendo um prévio conhecimento, né? Digamos assim, um prévio conhecimento. Na sua casa existe o telefone fixo ou é só o celular, né? Ou você tem os dois? Muitas pessoas ainda têm, né? Os dois na casa. Tem pessoas que às vezes principalmente as pessoas assim mais de idade um pouco, que tem um pouco mais de dificuldade de estar mexendo com o celular, já prefere o telefone fixo, que já está acostumado com os números, né? Muito mais fácil para eles do que o telefone celular, que sempre muda de modelo, né? As teclas são mais sensíveis. Então tem tudo essa relevância, né? Que a gente tem que estar pensando. E o que você sabe sobre a história da telefonia? Você conhece algum pouco dessa história? Eu vou estar lendo um texto, a gente vai estar conhecendo junto, tá bom? Você sabe quem inventou o telefone e em que ano? Vamos ver também isso. Como imagina que era o tamanho do celular quando ele foi lançado para a população? Né? Hoje em dia nós temos os telefones, né, super finos, então, mas no começo todo mundo conhecia o celular como tijolão, né?
Então a gente vai estar lendo um pouquinho dessa história, a gente vai estar aí podendo ampliar o nosso conhecimento, né? Estendendo melhor sobre a história do telefone, tá bom? Então eu vou ler para vocês aqui um texto que eu tenho aqui sobre o telefone celular, né? Sobre a evolução do telefone. Então, para que isso, para que a gente possa ter um pouco mais de conhecimento mesmo. A evolução do telefone. O telefone fixo e o celular como aliados da comunicação na era da tecnologia. A tecnologia e a informática evoluíram desenfreadamente no pós-guerra mundial, no pós-segunda guerra mundial. Com esse avanço, obviamente, a comunicação alavancou, trazendo o surgimento do telefone móvel, o celular. Na atualidade, existem celulares diversos e variadas marcas. Um mini computador dentro de uma maquininha, mas observando a história do telefone e desde a sua criação por Alexander Graham em 1876, vê-se um fenômeno, pois se pode contatar até dentro de uma aeronave lá no espaço, porque o mundo está todo conectado. Na década de 80, a coisa mais incrível era ter um telefone dentro de casa, porque a maioria desses aparelhos pertenciam a uma classe social mais privilegiada. Realmente não era todos que podiam ter um telefone fixo, né? Quem não tinha precisava comprar fichas telefônicas na antiga Telesp, em São Paulo, para usar nos orelhões espalhados pelos bairros. Havia filas imensas, muitas reclamações, já que algumas pessoas se distraíam e ficavam muito tempo nas ligações. Meus amigos passavam pela minha janela e diziam que eu iria esperar, pois o orelhão para me ligar. Como era terrível quando as fichas acabavam e a conversa se perdia, né? Vale ressaltar que os telefones já eram de girar manivela, depois de descagem, ou seja, girar com os dedos os algarismos numéricos desejados para completar a ligação e mais tarde as teclas, até que surgiu um plano para ampliar a telefonia, no qual as pessoas poderiam ter o seu telefone em casa, não precisando mais deixar o número do vizinho como contato. Quando o celular chegou ao Brasil, por volta de 1990, ele era enorme, pesado, usava-se no cinto da calça. Uma ostentação. Ao indicar uma ligação, eu precisava desenroscar do cinto, abri-lo, e já era tão grande que tomava conta de quase todo o meu rosto. Ainda por cima, tinha de puxar uma antena. Explica seu antenor. Essa situação apresentava alguém de status, pois o celular custava caro. Era interessante a forma como as pessoas portadoras de tal objeto se comportavam. De lá para cá, o avanço foi muito grande. Há uma grande variedade de tamanhos, preços, operadoras. O celular é um mini computador e mais ainda pode-se assistir vídeos, fazer videochamadas, reuniões, acompanhar suas séries favoritas, enviar mensagens, receber as mensagens, fazer cursos online, uma gama de coisas, quase perdendo sua real função, fazer e receber uma ligação, né? Algo que chama atenção atualmente em relação ao desenvolvimento dessa maquininha
engenhosa é que antes conseguimos ter uma agenda telefônica na mente, o que não temos mais devido à facilidade oferecida pelos aparelhos celulares. Se brincar, nem o nosso número sabemos, pois não ligamos para nós mesmos. Se antes discávamos com o dedo dando voltas e voltas, hoje basta apenas um toque que o robozinho que mora no aparelho faz tudo. Certamente que nesse instante os outros aparelhos estão sendo feitos e com uma tecnologia muito mais avançada. Então aí a gente vê essa diferença, né? Que era mesmo antes, quem tinha um telefone fixo na casa era pessoas, né, que tinha mais condição de vida, né? Era aí os doutores, as pessoas de classe baixa, média, né? Tinha pessoas que nem de classe média conseguiam ter um telefone na casa, porque tinha que estar pagando, né, o plano, ali tinha que estar pagando o uso do telefone, porque era caro, né? Então, para se conseguir um telefone fixo para ter em casa era difícil, não era todo mundo que conseguia ter um telefone fixo. Então, depois, né, veio que todo mundo já conseguia ter um telefone fixo na casa, aí todos já tinham telefone, já tinha mais facilidade de conseguir essa linha de telefone, então já foi facilitando. Mas aí depois, com o tempo, já foi criando o quê? O celular, né? Esse mini computador, como dizem, né? E é verdade, no começo eles eram grandes, eram pesados, né? E todo mundo, a gente saía na rua, todo mundo estava ali ostentando o seu celular pendurado na cintura, enroscado no cinto. Né? Que às vezes o telefone tocava, dava trabalho para a pessoa tirar, desenroscar, né? Até a pessoa atender, já tinha parado de tocar o telefone. Acontecia muito disso. E depois, com o tempo, né, foram desenvolvendo, né, foram criando telefones melhores, as linhas também, as operadoras foram aumentando, né? Antigamente existia uma, depois foram só aumentando, né? Cada empresa foi tendo aí a sua, como que falo, né? Foi tendo aí a sua linha, né? Então foi facilitando ainda mais. E o telefone fixo foi deixando de fora. Eu mesmo tinha um telefone fixo na minha casa e já, né, faz tempo já que eu já deixei de lado, porque como todos têm o celular, e aonde a gente vai, a gente usa o celular, né? Então a gente não fica sem esse aparelho mais. Infelizmente, já tomou conta da nossa vida aí, né? A gente não fica mais sem esse aparelho. E a gente usa o aparelho para tudo, né? Que nem agora mesmo eu estou usando o meu celular para estar gravando essa aula. Né? A gente usa o aparelho para tudo, a gente usa para um estudo, uma pesquisa, eu faço os meus cursos online, né? Tudo através do celular, porque às vezes a gente não está na casa, está na escola, em uma aula, entre uma aula ou outra, tem uma aulinha vaga, a gente aproveita para fazer os cursos, para estar estudando e fazendo uma série de coisas, né? E sem falar da facilidade, né? A gente está aqui e precisa conversar com alguém que mora longe, até mesmo fora do país, né? Até mesmo fora do Brasil, a gente liga e a gente vê a pessoa assim, como se tivesse, né, em outro cômodo da casa. Então, a facilidade do celular, né, de hoje em dia, do aparelho celular, o avanço é muito grande. Então, existem essas facilidades, né, que os aparelhos celulares nos fornecem, né? E a gente acaba usando, né? De forma até a gente usa, às vezes, ali no momento para querer distrair um pouco a cabeça, dar uma relaxada, faz lá um joguinho, né? Entra lá num game ou outro, né? Vai lá, entra lá no Instagram, dá uma olhada nas fofocas. Então, a gente dá essa relaxada também, né? Então, esse é o avanço, né,
do telefone fixo, que deixou de ser, muitas poucas pessoas têm, né? Como eu já falei, existem ainda as pessoas que minha mãe mesmo tem, né? O telefone fixo e tem o celular dela. Mas muitas vezes ela usa o telefone fixo pela facilidade da discagem, porque é muito mais fácil ela discar na tecla do telefone, do fixo, do que eu no celular, porque o celular é muito sensível, e aí você vai saber, vai discar, se você não tiver uma sensibilidade, já faz tudo errado e já acaba saindo né, daquela linha ali, e aí já acaba complicando muito a vida deles, né? E antigamente os telefones, os aparelhos fixos, eles eram tudo de discagem, né? De disquinho, você tinha que discar, dar voltas e voltas. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo teclas, é só apertar ali, a facilidade é bem maior, né? Também comentei aqui sobre os orelhões, né? Quem aqui nunca... Bom, vocês, né, na era de vocês agora, talvez vocês né, já tiveram acesso a um orelhão, mas é mais difícil, né? Na idade de vocês usavam orelhão, é muito mais difícil. E nós andávamos com fichas, né, na bolsa, com os cartões telefônicos na bolsa, em caso de uma emergência ou outra, a gente precisar. E quando não tínhamos, tinha que estar correndo em um lugar que fornecesse, às vezes era uma padaria, era um mercadinho, a gente tinha que estar correndo, né, procurando, e às vezes você era tão rápido, aquela ficha acabava, que não dava tempo nem de você terminar o assunto. Por mais que você fosse assim, direto no assunto que você estava querendo, se a pessoa do outro lado ficasse fazendo muita pergunta, não deixasse você desenvolver ali o que você precisava falar, a ficha acabava e você tinha que estar comprando outra ficha. Então era bem complicado, né? Então hoje em dia facilitou muito, porque se você vai fazer uma viagem, você está dentro do ônibus, você está dentro do carro, você está dentro de um avião, aonde for, né, que você esteja, tem a facilidade de você usar o telefone. Então facilitou muito. Facilitou muito. Então, esta é a história, né, do telefone, né, do fixo para o celular. Então, após essa leitura, né, dos textos, eu queria que vocês fizessem para mim, né, como tarefa, lógico, que todas as aulas deixo minha tarefinha aqui para vocês, que vocês fizessem como se fosse um texto, né, falando do que foi do nosso texto realizado, que você me fizesse uma devolutiva, né, sobre o que vocês entenderam. Pode estar pesquisando também, né, a era do telefone, né, a história do telefone, que nem eu li para vocês aqui, né, a evolução do telefone. Então vocês podem estar fazendo. Eu espero que vocês façam para mim essa devolutiva, né? Podendo também estar usando a devolutiva, vocês podem estar fazendo na forma, usando, fazendo na linha, né, do tempo. Pode estar usando aí a sua linha do tempo, se achar, né, façam do jeito que você achar melhor, mas eu gostaria que vocês fizessem uma breve, bem rapidinho, de um texto, de um comentário de vocês, não precisa ser longo, né? Principalmente quem for fazer aí essa linha do tempo, principalmente do celular, né? Da época de 1990 para cá, né? Da evolução, se vocês quiserem fazer, pode estar fazendo, tanto do celular como do telefone fixo, né? A evolução aí vocês veem o que vocês acham melhor, mas eu gostaria muito, tá, dessa participação, dessa devolutiva de vocês, tanto em texto como em linha do tempo, tá? Eu fico no aguardando a devolutiva de vocês. E
porque é muito importante a gente estar destacando, fazendo essa devolutiva, porque a gente acaba destacando o quê nisso tudo? A gente acaba destacando o nosso gênero textual do campo jornalístico, da reportagem, né? Então, é muito bom a gente estar colocando tudo isso. Então, se você faz um texto, se você faz um pequeno resumo do que nós estudamos, ou da linha do tempo, então você vai estar usando ali o quê? Você vai estar usando o seu gênero textual do campo jornalístico, de uma reportagem ou outra, tá certo? Então, gente, é isso. Eu vou esperar essa devolutiva de vocês, tá? Daí na sexta-feira a gente volta com mais sobre esse assunto. A gente vai estar estudando um pouco mais esse assunto para estar prosseguindo para um outro, tá bom? Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a evolução da história do telefone. Espero que vocês pesquisem, façam, né, esse resumo, seja em resumo, em texto, ou em linha do tempo, ou pode ser as duas coisas, tá bom? Vocês podem até estar escrevendo, escrevam, façam um papel, tirar foto e coloquem lá, tá bom? Vou estar verificando, pesquisando, e a partir daí, né, vou estar dando a sua nota de participação e tudo mais, tá bom? Então, por hoje é só. E qualquer dúvida também pode estar entrando em contato, colocando lá, eu estarei disposto, né? Sempre estarei aqui, pronto para ajudá-los, auxiliá-los no que for possível, no que for preciso, tá bom? Conto com a colaboração de vocês. Até mais.